Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago para vocês 3 dicas muito importantes para o pessoal que está pensando em processos seletivos de programas de pós-graduação, mais precisamente mestrado em administração de empresas. Vou trazer algumas dicas, no caso 3, e vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência no processo seletivo para o programa de pós-graduação em administração da Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Aplicadas em Limeira. Eu vou contar para vocês como é que ocorreu esse processo para mim, como que eu me preparei, onde que eu busquei essas informações, como eu fiz para ser aprovado. Então, de uma forma bem resumida, hoje eu vou trazer para vocês essas dicas que eu acho que vão ser bastante interessantes, bastante importantes para vocês que estão nessa caminhada. Então, a dica número 1 seria vocês olharem o site da instituição a qual vocês estão tentando serem admitidos. Então, busquem no site da instituição o edital do processo seletivo do ano anterior. Lá vocês vão encontrar informações de início e término das inscrições, a documentação exigida, nota da ANPAD que eles exigem, a nota mínima para aceitação, detalhes sobre o projeto, o pré-projeto que vocês pretendem apresentar e também as datas, quanto tempo dura esse processo seletivo, quando vai ser a entrevista de vocês e quando que divulga o resultado final. A partir disso, gente, vocês vão identificar que é necessário realizar um teste de proeficiência na área de administração, que é a chamada ANPAD. Então, essa prova ela vai avaliar 5 áreas do conhecimento, mais precisamente português, raciocínio lógico, raciocínio analítico, raciocínio quantitativo e também inglês. Então, vocês vão precisar de um nível de interpretação bom de inglês, de português também, e também esses conhecimentos do raciocínio, da área de matemática. A partir disso, pessoal, eu recomendo que vocês também conversem com pessoas que tenham passado por esse processo seletivo. Elas vão ajudar vocês a entenderem melhor o que é necessário, o que é muito importante para esse processo e o que vocês devem fazer primeiro. Porque nesse início, nessa tomada de decisão, a gente fica um pouco perdido. Então, é importante conversar com alunos que já passaram nesse processo seletivo. Uma forma de você fazer isso seria você também buscar no site da instituição a lista dos candidatos que foram aprovados no ano anterior. E lá vocês vão encontrar o nome dessas pessoas. E aí, com a internet, vocês conseguem encontrar essas pessoas. No meu caso, eu encontrei uma menina muito gentil, muito legal, que me ajudou muito nesse processo assim que eu iniciei essa busca, e aí ela foi me dando várias dicas, e uma dessas dicas se refere a número 2, que eu vou falar agora para vocês, que vocês devem conversar com um professor da área de uma das linhas de pesquisas disponíveis desse curso em si. Então, vocês entrem lá no site da instituição e busquem pelo corpo docente dessa instituição. Lá vai ter os nomes dos professores, os e-mails e as linhas de pesquisa em que eles atuam. Então, vocês vão poder entrar em contato com esses professores, que foi o que eu fiz, e aí conversar. É muito comum também nesse início você não saber muito bem que linha de pesquisa você pretende seguir, que área você quer abordar no seu pré-projeto, né, o seu tema. É muito comum você ainda não ter nada muito bem definido. Então, por isso, é importante vocês buscarem um professor da universidade que vão dar dicas e vão ajudar vocês a se localizarem melhor nesse processo. A terceira dica, pessoal, se refere ao projeto de pesquisa, pré-projeto. Vocês, a partir dessa conversa com o professor que vocês escolherem, vocês já vão ver que muitas coisas vão ficar mais bem definidas, e aí vocês comecem a escrever esse pré-projeto, não sintam medo de escrever. No começo, quando eu estava escrevendo o meu pré-projeto, eu tinha muito medo de não estar escrevendo corretamente ou de não ter tanta certeza se era aquilo mesmo que eu queria abordar na minha dissertação de mestrado. E aí, agora que eu entrei, que nós estamos em 2020, eu já estou cursando há alguns meses o mestrado, eu pude ver que nada que foi feito no pré-projeto é 100% definido.
Então, mais para frente, quando você realmente entrar no mestrado, você vai ver que é possível trocar o seu tema, que é possível e que é devido você fazer aperfeiçoamentos naquele seu tema inicial proposto. Então, muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser aperfeiçoada e muita coisa pode ser trocada, substituída também. Então, não tenham medo de escrever o seu pré-projeto, busquem esse auxílio junto com o professor e se atentem às datas. Assim, se eu puder dar uma dica assim geral, fora essas três que eu já falei, seria vocês iniciarem essa busca com bastante antecedência, porque a AMPAD é uma prova bem complexa, robusta, e vai ser necessário, se você ainda não tem essa nota da AMPAD, vai ser necessário um tempo de planejamento de estudos. Então, vocês vão precisar se dedicar a essa prova. Então, é importante vocês terem aí 6 meses, pelo menos, de antecedência, para poderem se preparar com bastante tranquilidade até. Então, pensando no meu caso, eu decidi que eu queria fazer o processo seletivo, que eu queria entrar no programa de mestrado em janeiro de 2019. E durante o ano todo de 2019, eu fui correndo atrás desse sonho, né, desse projeto. Então, em janeiro, eu conversei com uma pessoa que tinha passado no programa do ano anterior, de 2018, e com ela eu fui obtendo muitas informações. A primeira coisa que eu fiz, como eu disse, foi buscar o edital e, posteriormente, buscar essa pessoa que tinha passado para me ajudar a entender melhor o processo. E aí, após isso, marquei uma reunião com o professor, já paralelo comecei a estudar para a AMPAD. 6 meses depois, ou seja, mais ou menos em julho, eu realizei o teste AMPAD e passei. E em agosto, mais ou menos, abri o processo seletivo, eu apliquei, separei toda a documentação, assim que abriram as inscrições, eu preenchi a ficha no site da instituição, na diretoria acadêmica, e já obtive essa ficha, já fiz todo esse processo de juntar os documentos e enviei. Então, foi necessário, assim, uma preparação, pessoal. Foi necessário bastante antecedência para a AMPAD, principalmente, e depois um mês e meio, digamos assim, para juntar tudo, desenhar bem o pré-projeto, que no meu caso da minha universidade eram apenas 6 páginas, então foi possível, eu diria que foi até tranquilo fazer tudo isso. E aí em julho, aliás, em agosto eu já enviei, após ter o resultado da AMPAD, eu juntei tudo e enviei para a universidade, tendo uma resposta logo nos meses seguintes, aí um agendamento de entrevista, e aí em dezembro veio esse resultado positivo. Então, a partir dessa minha experiência, achei que seria possível ajudar vocês na construção dessa caminhada, né? Na construção desse conhecimento para conseguir passar nesse processo seletivo. Não é algo impossível, é algo que demanda um planejamento e é algo que demanda buscar informações com pessoas que já passaram por isso, professores. Isso faz toda a diferença, pessoal. Eu pretendo gravar aqui para o canal mais alguns vídeos a respeito desse assunto, um deles detalhando melhor esse processo de planejamento para a AMPAD, como eu fiz para passar na AMPAD, o que eu usei, qual foi minha estratégia de estudos, detalhando mesmo essa estratégia para vocês. E eu sei que é uma prova difícil, nem o pessoal tem, a maioria tem uma certa dificuldade, principalmente com o raciocínio lógico, quantitativo e analítico, mas aí eu vou trazer um vídeo com todas as dicas para a AMPAD, tudo que eu usei que funcionou para mim. E aí um próximo vídeo, pessoal, detalhando também a entrevista, que é algo que desperta um pouco de ansiedade, né? Um pouco de medo, mas é algo tranquilo também, então eu pretendo gravar um vídeo falando sobre essa entrevista, como que ela ocorreu, as perguntas que fizeram para mim, como eu respondi, se foi difícil, se eu achei que não, que foi tranquilo, como que eu fui recebida, o clima da minha entrevista, todos esses detalhes eu pretendo trazer aqui num outro vídeo para vocês. Eu trouxe esse vídeo bem curtinho, gente, para não cansar. São dicas muito valiosas, foi o que eu usei para conseguir passar e também a maioria das pessoas com quem eu conversei do meu convívio, que já passaram por isso em processos seletivos anteriores,
vivenciaram também essas questões que eu trouxe aqui, essas ajudas, essas dicas. Então, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Qualquer dúvida, algo que não ficou muito bem explicado aqui, podem trazer nos comentários que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!